Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso planeta Terra, planeta de provas e expiações. O que a gente já não ouviu falar de provas e principalmente de expiações, ou que a gente não tenha vivido, que a gente não precise mais ensinar, né? Planeta Terra, provas e expiações. As situações difíceis que a gente vive aqui no planeta, principalmente elas, né? Porque as situações de gozo e de felicidade, normalmente a gente não lembra. A gente vai lembrar só das mais difíceis. Normalmente a gente reclama muito. Então, mas como é isso? Então, nosso foco hoje é tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Planeta de provas e expiações. Nós temos aqui, só para relembrar, muitas paixões grosseiras, muitos vícios ainda que nós trazemos. Muita maldade, como não, né? Temos muitos de nós ainda praticando a maldade. Lembrando aqui, fazendo sempre aquele dos ensinamentos da doutrina espírita, que o que seja o mal, né? O que é o mal? É tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. Então, muita maldade nesse sentido. Nós temos aqui no planeta Terra muita miséria, sim, com certeza, ao lado de uma pequena parcela da humanidade, nós temos uma grande parcela no mundo todo, não só aqui ao nosso lado, mas no mundo todo, muita miséria, muita gente morrendo de fome, muitos lugares que não tem nem o mínimo necessário, saneamento básico para a sobrevivência, para cuidar e curar das doenças, né? Que é o nosso próximo item. Quantas doenças, a gente falar de doença nesse momento, né, que a gente está de quarentena, doença infecciosa, né, o coronavírus, e a gente sabe, a doutrina espírita nos traz também muitas informações a respeito disso, principalmente nesse momento, né, de que constantemente a gente passa por desafios que fazem parte do nosso aprendizado aqui no planeta Terra. Muita doença, muita injustiça, o quanto a gente reclama de que somos injustiçados. Planeta Terra, provas e expiações. Será que somos mesmo injustiçados? Muitas coisas de que acontecem com a gente acredita que não deveria estar acontecendo, que é injusto. Então, a doutrina espírita vem também fazer com que a gente entenda um pouco melhor sobre esse assunto. Aí a gente acaba concluindo, né, dentro do contexto Terra, planeta de provas e expiações, que a espécie humana é uma coisa muito triste e que não tem conserto. A gente ouve isso muito, certo? Tem conserto? A espécie humana é isso e não vai melhorar? Então, Terra, planeta de provas e expiações. Mas aí, a doutrina espírita nos mostra, e a gente também está cansado de ouvir, que é uma conclusão equivocada. Muito equivocada. Essa conclusão vem do nosso ponto de vista ainda pequeno, acanhado, que proporciona uma ideia falsa do conjunto.
Então a gente não conhece o todo ainda. A gente não parou. Então, para conhecer o todo, porque a doutrina espírita está aí para nos ofertar esse conhecimento. Então nós precisamos estudar um pouquinho mais para entender a doutrina e a gente conseguir entender tudo isso. Terra, mundo de provas e expiações. Então, primeiro, a doutrina nos mostra que a Terra não se encontra, ou aqui na Terra não se encontra apenas uma fração da humanidade. Falei errado. Que na Terra se encontra apenas uma fração da humanidade. A gente imaginava que o planeta Terra era o centro de tudo e que não existia nada, nenhuma vida em outros planetas, em outros lugares, em outras dimensões. Mas a doutrina nos ensina que é exatamente o contrário. Aqui é apenas uma parcela da humanidade toda. Então, a espécie humana, ela abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros planetas do universo. E aqui a gente não está falando do mundo espiritual, que aí engloba a totalidade, né, da espécie humana. A gente está falando aqui só dos planetas, das moradas. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, isso é um fato, que se a gente conseguir entender com profundidade, com clareza, isso pode mudar muito a nossa vida, nosso humor, né, aqui nessa vida. E segundo, a doutrina nos ensina também, então, que se existem muitas moradas na casa do Pai, a destinação da nossa morada, da Terra, é outra, ou tem uma razão de ser, que está relacionado diretamente com a natureza dos seus habitantes, que somos nós, né? Essa parcela da universidade, da humanidade que é um todo. Então tem uma destinação. Aí a gente começa então a compreender um pouquinho melhor. A Terra é como se a gente estivesse entrando numa cidade pelo seu subúrbio. A cidade toda seria a humanidade completa. Então a gente está entrando pelo subúrbio de uma cidade onde a gente pode ter acesso ali a um hospital, a gente precisa de um serviço de um hospital, ou então visitar alguém numa penitenciária, ou estar numa penitenciária. Então a gente, sem a visão da cidade toda, a gente conhece apenas aquele local, aquele subúrbio, aquele hospital, por estar internado, né, acamado, por estar preso, né, numa penitenciária. Então a gente acaba achando que a humanidade toda seria só isso. Mas o Espiritismo nos mostra que não. A Terra, ela é ao mesmo tempo tudo isso, mas apenas uma parcela da humanidade toda. E do mesmo modo que do hospital só saem aqueles que se curaram e dos presídios aqueles que cumpriram suas penas, nós deixamos a Terra quando curados das nossas enfermidades morais. Então a gente começa a compreender que nós fazemos parte da humanidade toda, somos filhos de Deus, Deus nos cuida, Deus nos olha a todo momento, mas nós estamos num aposento da sua casa, trabalhando, exercitando as nossas virtudes, corrigindo os nossos defeitos, superando as nossas dificuldades, e aí quando tivermos capacidade, conquistado essa
condição a gente pode deixar a Terra. A gente pode ir para um planeta melhor. A gente vai ver um pouquinho mais para frente uma divisão desses planetas, desses estágios evolutivos da alma. No capítulo 3º do Evangelho, os Espíritos nos mostram uma divisão não absoluta, uma classificação não absoluta, mas que serve para a gente ter uma noção da destinação desses mundos que estão espalhados pelo universo todo e que servem de moradas a todos nós. Como a gente está analisando a situação do planeta Terra, um planeta de provas e expiações, a gente vai ver então que existem outras destinações para todos os planetas. Primeiro, mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo, destinado à encarnação, às primeiras encarnações do espírito humano. O nível 2 é o nível que nós estamos vivenciando e já temos informação de que estamos num processo de transição, de saída desse nível para o nível 3, que seria os mundos de regeneração. Depois nós temos o nível 4, que são os mundos felizes, e o nível 5, mundos celestes ou divinos. Então, a doutrina espírita nos mostra, nos esclarece, e essa informação nos consola de que nós estamos num planeta que ainda o mal predomina, porque nós ainda temos o mal dentro de nós. Lógico que materialmente o planeta também evolui, mas nós, espíritos aqui encarnados, é que temos ainda em nossa alma, trazemos essas dificuldades, e numa situação normal, que seriam as provações, fazemos o nosso curso de aprendizado normal, mas o que nos deixa, tirando aí a informação que a doutrina espírita nos traz, às vezes nos deixa muito infelizes, é o que nós fazemos conosco mesmo ou com o nosso próximo, que é uma consequência do que trazemos dentro de nós. E a gente vai conversar um pouquinho disso hoje à tarde, na reunião das 19 horas. Então, essa classificação dos mundos mostra, então, que o planeta Terra, de provas e expiações, onde o mal predomina, é o nível 2, diante desse universo todo, que é a casa do Pai. Estamos todos cuidados, olhados, amados por Ele. Mas que isso tem um tempo, e que esse tempo está chegando ao fim, o tempo do mundo de provas e expiações. Temos a informação de que aqueles que se mantiverem ainda apegados às práticas, os pensamentos, os sentimentos ainda arraigados ao mal, a gente pode não mais encarnar aqui no planeta. Mas nunca deixaremos de viver numa morada do Pai. As provas, como eu disse agora há pouco, fazem parte do nosso curso natural de aprendizado. O grande problema seriam as expiações. Se a gente lembrar o conceito de expiação para a doutrina espírita, é você ter que refazer uma prova em que nós não conseguimos obter o aprendizado necessário. Então a gente tem que refazer a prova, e junto com o refazimento da prova, a gente tem o sofrimento, né? A gente tem o sentimento de culpa, o remorso, a gente tem todos os sentimentos contrários à lei de caridade, o ódio, a inveja, o ciúme. A gente traz, ao refazer a prova, toda uma gama de emoções, de dificuldades,
de obsessão, de influências. Então, o grande problema do planeta de provas e expiações é a expiação, que não é um problema em si, mas é um caminho criado por Deus para que nós voltemos ao curso natural. Que é a consequência dos nossos equívocos. A expiação, consequência dos nossos equívocos. Aí, vamos deixar de falar um pouquinho da situação de dificuldade, dos desafios, né, dos sofrimentos que a gente passa. No Livro dos Espíritos, nós temos, na questão número 188, um comentário sobre uma pergunta. Os espíritos dos mundos que compõem o nosso sistema planetário, o sistema solar, que é muito interessante. Então a gente pega aqui o Sol e todos os planetas que giram em torno, a gente aprende muito isso na escola. A Terra possui os habitantes menos adiantados, olha só que interessante, física e moralmente. Marte é um planeta que estaria mais abaixo ainda do que a Terra, e Júpiter seria muito superior em todos os aspectos. Então a gente está vendo aí as moradas, né, da casa do Pai e as suas destinações. Então a gente está vendo aqui só no nosso sistema solar. O Sol, ele não seria habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam os seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. É uma outra informação que a doutrina nos traz, em que todos esses planetas e o próprio mundo espiritual é preenchido por esse fluido e que nos serve de veículo para o pensamento, para os nossos sentimentos. Então, essa informação de que o Sol não seria habitado materialmente, mas reunião de espíritos que dirigem os seus pensamentos, as suas energias, que mantêm e que nos ajudam. E a posição e o volume que cada planeta possui e está em relação ao Sol, né, que nós temos aí a sequência, a Terra seria o terceiro distante do Sol, essa posição e o volume de cada planeta, nenhuma relação guarda com o grau do seu adiantamento. Porque, do contrário, Vênus deveria ser mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Então não tem uma relação necessária. Então eu trouxe aqui um pouco de informações que está no Livro dos Espíritos, no comentário da questão número 188, para a gente poder aumentar o nosso conhecimento em relação a isso, firmar cada vez mais a nossa compreensão e a nossa fé naquilo que a doutrina espírita nos passa. E, como a gente está no final, entre aspas, né, do período de transição de provas e expiações para a regeneração, eu trouxe aqui, do capítulo 3 do Evangelho, algumas informações importantes sobre praticarmos a lei de Deus, não só intimamente, que a gente sabe que a felicidade e o céu está dentro de nós, começa dentro de nós, independentemente de onde a gente esteja, mas em relação aos mundos mais superiores que a Terra, como seriam eles? Até para a gente poder começar a gostar, né, dessas situações materiais e buscar cada vez mais para a gente poder agir e nos melhorarmos aqui para vivenciarmos essas situações em planetas mais evoluídos e até na Terra, que vai passar por todos esses estágios. Então vamos lá, ó.
Nos mundos que chegaram ao grau superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes da vida aqui na Terra. Ó, como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, tá? Isso é um fato. A gente vai ter sempre a mesma forma humana em todos os planetas do universo. Mas nos mundos mais superiores, essa forma ela é mais embelezada, mais aperfeiçoada e, sobretudo, purificada materialmente falando, porque os planetas evoluem materialmente também. O corpo nesses planetas nada tem da materialidade que nós temos aqui na Terra. E não está, consequentemente, sujeito às necessidades, as mesmas necessidades materiais que a gente tem, nem doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então, com a evolução do planeta material, a gente não vai estar sujeito a todas essas situações materiais, porque a matéria vai estar mais purificada. Os nossos sentidos vão estar mais aptos que neste mundo, porque aqui no planeta Terra, como a matéria ainda é muito grosseira, ela acaba limitando as percepções da alma, do espírito encarnado. Então, nesses planetas mais superiores, nós vamos conseguir ter mais canais de exteriorizar os nossos sentidos e as nossas percepções. A matéria não vai oferecer resistência a isso. A leveza específica do corpo vai nos permitir, olha que interessante, a gente vê isso muito nas colônias espirituais, mas a locomoção vai ficar mais rápida e fácil. Em vez da gente se arrastar penosamente pelo solo, a gente vai poder deslizar, a bem dizer, pela superfície ou planar na atmosfera sem qualquer outro esforço além da vontade. Isso nos mundos superiores. Tudo bem que a gente já não vai conseguir fazer isso nos mundos de regeneração, mas isso é possível. A gente pode fazer isso nos mundos mais avançados. Os homens, a gente vai conservar os traços das nossas passadas existências, e a gente vai se mostrar aos nossos amigos tal como éramos, como eles nos conheceram. Porém, a gente vai estar irradiando uma luz divina, a gente vai estar transfigurado pelas impressões interiores, porque o que está acontecendo, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, a gente vai se transformando moralmente. As impressões interiores vão se exteriorizar através das nossas impressões. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos, paixões, a inteligência e a vida vão cintilar com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou nas auréolas dos santos. Então a gente vai ter uma vida íntima totalmente diferente, uma vida moral que vai possibilitar que isso aconteça. A matéria vai oferecer pouca resistência a nós nesses mundos. E já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Esse é um outro aspecto muito interessante. A infância no nosso planeta Terra, ela é uma infância ainda um pouco longa, Passa pela infância, pela adolescência, até o espírito conseguir ser o senhor de si mesmo. Nos mundos mais avançados, como a matéria não vai oferecer tanta resistência, a infância vai diminuindo, vai ficando cada vez mais curta, em alguns mundos quase nula. Então o espírito vai passar pelo período da infância muito rapidamente. Um outro aspecto que nós temos aqui a vida vai ser isenta de
de cuidados e angústias, e isso vai proporcionar uma vida muito mais longa do que aqui na Terra, justamente também pela evolução da matéria. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos, que está relacionado diretamente com o adiantamento dos espíritos, né, dos seus habitantes. Então a vida vai ser muito mais longa do que é. A gente pode imaginar isso com a evolução da ciência, né, com o conhecimento das doenças, não só as doenças físicas, mas também as doenças que têm origem no comportamento, na conduta, né, na questão moral. A gente tem também aqui a questão da morte, né, que para nós ainda traz muito sofrimento. Nos mundos mais avançados, ela não vai acarretar os horrores da decomposição. Longe disso, ela vai ser considerada uma transformação feliz. Por isso lá não existe a dúvida do futuro, da vida futura, do mundo espiritual. Todos os seus habitantes têm essa certeza, têm isso dentro de cada um e se refletem na atitude, no comportamento. Durante a vida, a alma, já não tendo a limitação da matéria compacta, ela vai se expandindo e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Olha que interessante. A gente vê hoje os médiums mais ostensivos, a gente assistiu o filme do Divaldo, o filme do Chico, médiums que têm uma organização, uma predisposição, né, que vieram com o organismo já predisposto, e eles vivem, o Chico viveu, o Divaldo vive. O Divaldo tem a situação lá interessante no filme, quando ele começou a trabalhar lá na repartição pública, às vezes vinham espíritos para ser atendido, e se não tivesse uma amiga dele lá que desse um toque nele, ela olhava para frente e via se tinha alguém mesmo no balcão. Se ela desse um negativo, ele nem ia atender, porque ele achava que tinha alguém ali encarnado para atender. Então, mais ou menos isso. Nós vamos viver com esse estado permanente de emancipação, né? Desprendido da matéria, viver o mundo material e o mundo espiritual ao mesmo tempo. E a transmissão do pensamento, o controle, como a gente vai estar moralmente mais evoluído, a gente vai ter um controle mental muito maior daquilo que a gente quer pensar, daquilo que a gente quer sentir, e a gente vai então controlar o pensamento e transmitir o pensamento, direcionar e captar, já que a gente vai ter uma emancipação maior nesses mundos. Então nós temos aqui também nesses mundos as nossas relações. Ó, que interessante como diferencia do que a gente vive hoje. As relações nossas, não só entre indivíduos, mas como povos, né, serão sempre amistosas, jamais serão perturbadas pela ambição de qualquer parte. A gente não vai querer escravizar ninguém, né, nem pela guerra que decorre dessa situação de escravidão, de domínio, né? Não haverá senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual vai estabelecer as diferenças entre as condições e dará supremacia. Olha que interessante. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce essa autoridade sempre com justiça, coisa que ainda temos muita dificuldade. Então, nesses mundos mais avançados, que só depende da gente, nós vamos vivenciar tudo isso. O homem, nós, o ser humano, não procurará elevar-se acima do semelhante, mas acima de si mesmo. Ele vai buscar aperfeiçoar-se constantemente. O nosso objetivo será galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre.
que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, nesses mundos, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana, que a gente já consegue perceber, se acham engrandecidos e purificados. Um laço de amor e fraternidade vai nos prender uns aos outros. E os mais fortes sempre ajudarão os fracos naquilo que eles necessitam. Nós vamos possuir materiais também nesses mundos, em maior ou menor quantidade, mas conforme a gente vai os adquirindo por intermédio da nossa inteligência, da nossa capacidade. Ninguém, todavia, vai sofrer por faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Uma palavra. O mal nesses mundos não existe. Olha que interessante. É uma das coisas que a gente pensa e se preocupa muito ainda no planeta Terra. Aquilo que sobra em nossa casa, em nosso lar, para a gente, é aquilo que pode faltar na casa do outro, do próximo, no outro povo, no outro país, né? Então lá não vai existir isso, que a gente já vai ter essa consciência do necessário. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma vão proporcionar uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material. Porque a vida material vai exercer uma certa influência sobre nós, sim, mas nós vamos dominar essa influência. Ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Então aí a gente lembra o processo de transição que todos os planetas passam, não só a Terra. Aqueles que se obstinam no mal não reencarnarão mais naquele planeta. Reencarnarão em planetas mais inferiores e deixarão que aqueles, e proporcionarão àqueles planetas um auxílio também na parte intelectual, no aprendizado dos habitantes primitivos daquele planeta. Mas o planeta que eles deixaram, porque não conseguiram acompanhar, vão habitando cada vez mais seres que se dispõem a praticar o bem. Eu trouxe essas informações sobre os mundos mais superiores justamente para a gente não focar só no aspecto negativo dos planetas de provas e expiações. A gente precisa passar por tudo isso, a gente sabe que tudo tem uma razão de ser, uma causa, um motivo, e a gente vai entender isso lá no capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, porque a gente vai entender as causas anteriores das nossas aflições, que somos espíritos imortais, e demos causa. E muitas das vezes também as causas atuais, que a gente vem para cá, né, programa, planeja uma reencarnação, tenta fazer o melhor possível, mas vem aqui e esquece de tudo que planejou e se deixa levar pela influência da matéria, pelos vícios, pelas paixões que ainda temos. E aí a gente acaba piorando e sofrendo mais do que aquilo que a gente precisava. Então, nós sabemos que a situação vai melhorar, que a gente pode trilhar o caminho do suor ou da lágrima, que eu prefiro do suor, que a gente tem isso como um porvir, uma certeza, e que nós precisamos nos esforçarmos agora para tudo isso. Então eu trouxe aqui a questão número 909 do Livro dos Espíritos, exatamente, nós poderíamos sempre, pelos nossos esforços, vencer as nossas más inclinações? Muitos de nós responderíamos que não, né?
Mas a resposta dos espíritos é a seguinte: sim, sim, nós poderemos sempre vencer as nossas más inclinações, as nossas paixões, os nossos vícios, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha só, significa então que a gente talvez não esteja fazendo nenhum esforço? Pode ser, vamos pensar. O que falta para a gente se esforçar? A vontade. Será que a gente tem vontade de se melhorar realmente? Essa vontade está só no intelecto? Já sabe intelectualmente que pode, através do esforço, que a gente pode se melhorar, mas isso não está ainda no coração, não está ainda no sentimento. Às vezes a gente vai precisar passar por uma situação para poder valorizar e aí aquilo internalizar em nossos hábitos. Ah, quão poucos dentre nós fazemos esforços. Então a gente sabe que o esforço é o segredo. E na questão 910, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar sobre suas paixões? Então a gente pode pedir ajuda através da prece, através do pensamento aos espíritos que nos auxiliem nas nossas dificuldades, nos nossos desafios? Resposta: se o pedir a Deus e ao bom gênio com sinceridade, os espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque é a missão deles. Mas a gente precisa, primeiro, na questão 909, é ter a vontade de fazer isso. E tendo vontade, a gente conseguir fazer com sinceridade, pedir realmente com sinceridade. Assim como André Luiz, depois de 8 anos no umbral de sofrimento, de dificuldades, ele conseguiu estabelecer uma conexão consistente, sincera com Deus, e aí os espíritos conseguiram socorrê-lo, tirá-lo do umbral. Precisa ter sentimento, precisa ter sinceridade, nós precisamos fazer isso com vontade. E na questão 911, tem mais uma só, tá? Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja importante para dominá-los? Seja impotente, desculpa. Que a vontade seja impotente para dominá-las? Será que tem paixões assim tão vivas e irresistíveis que a gente não consiga? Bom, lá em cima, na questão 909, a gente já viu que o esforço seria suficiente. Mas aí os espíritos complementam, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito ainda se compraz nelas. É porque ele ainda gosta de fazer aquilo e não está disposto a mudar, a deixar de ter aquele gozo, aquele prazer. Em consequência da nossa inferioridade ainda. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, quando a gente tiver realmente vontade de querer mudar, a gente consegue. Isso está aqui, nas questões 909, 10 e 11. E a 912 agora, para a gente finalizar pelo menos a parte teórica, pergunta qual é o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente sabe que a matéria exerce uma influência muito grande sobre o espírito ainda no nosso estágio evolutivo. A matéria ainda quase que nos domina. Todas as sensações que ela nos proporciona nos domina, a gente se entrega a elas. Qual é o meio mais eficiente de combater esse predomínio? A resposta é muito curta. O que vocês acham? Não precisa responder, não, só para refletir. Vamos lá. Praticar a abnegação.
praticar a abnegação vai fazer com que a gente tenha força suficiente para combater o predomínio da natureza corpórea. Esquecermos de nós mesmos, procurando sempre diminuir o sofrimento do próximo, ajudá-lo no seu processo de aprendizado, mas naquilo que ele necessita. Olharmos para fora de nós em direção ao próximo. Nós devemos olhar para dentro de nós quando a gente precisa saber quais são os defeitos e as dificuldades que a gente precisa combater. Mas quando a gente olha para fora de nós, se coloca no lugar do outro, para diminuir o sofrimento, para ajudá-lo no seu processo de aprendizado também, na conquista da felicidade, isso nos ajuda a combater o predomínio da natureza corpórea. Se a gente lembrar, né, dos dois médiuns que nos são referência, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, o que eles fizeram a vida toda em relação à entrega para o exercício da mediunidade, em divulgação do espiritismo, né, da publicação de livros importantes para o nosso aprendizado, para diminuir o nosso sofrimento, mas também nas obras assistenciais beneficentes que fizeram e que fazem. Mostra para nós que essa questão 912 realmente é o nosso caminho. Nós finalizamos aqui a parte teórica. Sobre o nosso tema de hoje. E aí eu queria, então, conversar uns minutinhos com vocês. Nós temos 12 minutos. Vocês podem abrir o microfone. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir o vídeo. Naquilo que a gente conseguir. Peraí, a Adriana já está perguntando aqui, ó. Você disse... Peraí, Adriana, deixa eu ler sua pergunta. Você disse que com o avanço da ciência estamos vivendo mais. Isso está na programação ou estamos vivendo mais que o programado por conta da ciência? Na verdade, uma coisa depende da outra. A ciência também é um trabalho de Deus. A ciência também é de Deus. Os cientistas também são espíritos que trazem a sua contribuição para a gente entender cada vez mais como funciona a matéria, né, o mecanismo da matéria, que é a nossa ferramenta de ação, e aí vai conhecendo os detalhes íntimos, como que as doenças afetam, e a gente vai, então, combatendo, vai aumentando, sim, vai fazendo com que a vida humana seja cada vez mais, cada vez maior, né, que a gente viva cada vez mais. Então, a ciência tem tudo a ver com isso. Ok? Mais alguém queria fazer alguma observação? Estou vendo a Marília aqui olhando para mim. Marília? Foi muito boa a sua exposição. É isso mesmo, né, Adriano? A gente tem que galgar esse caminho aí, trabalhando os nossos defeitos, né? Para nós conseguirmos aí alçar esse desenvolvimento maior espiritual. Gostei muito, viu? Parabéns. Ok, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Adriana, não sei se eu respondi a tua questão, tá tudo bem? Bom, então, são 10h50. Dúvida? Adriana? Peraí, então vai lá, Adriana. Qual é a dúvida?
Se quiser abrir o microfone, Adriana, pode falar com a gente. Não sei se a Adriana está escrevendo. Escreveu. Vamos lá. Programa 30 anos, vivo mais que isso, e é possível, então? Não. Aí, no caso, se você fez um planejamento para viver 30 anos, significa que aqueles 30 anos são necessários para que você consiga conquistar a evolução que você planejou. Isso, numa situação normal, como regra, a gente vai procurar e viver os 30 anos para cumprir o planejado. Pode acontecer que, do contrário, né, a gente fazendo mau uso do nosso corpo, a gente vá com antecedência, a gente antecipe, aí a questão do suicídio, né, que aí os espíritos chamam que, eles nos ensinam que aqueles que conseguem cumprir aquilo que foi planejado são chamados de completistas. Agora, nós temos o caso do Divaldo, que ele está vivendo mais do que planejou, mas o caso dele é um caso totalmente fora da regra. Vamos dizer o seguinte, Deus e a espiritualidade percebeu que a permanência dele aqui entre nós seria muito mais útil do que a partida em decorrência do trabalho que ele vem realizando, então decidiram que ele pudesse ficar mais um tempo aqui. Então isso tem que ter uma utilidade muito grande, né? Tem que ser muito útil esse tipo de situação de moratória. Agora, nessa questão que você coloca, não. Aí, como a ciência vai evoluindo e vai possibilitando a gente viver cada vez mais, os próximos espíritos, os próximos planejamentos, aí eu consigo fazer um planejamento de um tempo maior, né, de 100, 110 anos, dependendo da evolução da ciência, e se eu for um espírito que consiga me cuidar, né, cuidar do meu corpo, eu poderei viver mais, mas isso é com o tempo, com o passar do tempo, não é assim, se eu entendi a sua dúvida como você colocou, não, tá? E eu consegui ser claro para você? Ok, a Adriana entendeu. Então tá bom. Mais alguém? Obrigado você, Adriana. Então, se ninguém mais tiver nenhuma observação, a gente pode já caminhar para o nosso encerramento. Ok?